Bom dia a todos. Pedro, Natália. Bom dia, Greca. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, graças a Deus. Legal, bom vê-lo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Natália? Como você está? Tô bem, e vocês? Joia, graças a Tudo bem, Deus. Natália? Eles ainda não conseguem ouvir a gente, tá? Então, Beleza. quietinhos aqui. Nath, bom dia. Eu vou esperar mais uns 3 minutinhos para liberar a sala, tá bom? Tá bom, combinado. Aí estarão ouvindo a gente. Vou deixar aqui no mudo. Daniel, eu vou apresentar você só e depois você apresenta os outros, tá bom? Tá bom, combinado. Nath, você consegue me mandar... Você tem meu telefone, né? Tenho. Você consegue me mandar o link do processo? Agora. Obrigado, viu? Imagina. Pedro, estive com o Dr. Sérgio recentemente, de vocês. Lotes. Não sei sobre o nome dele. O Sérgio Pequeno ou o Sérgio Grande Cabeludo? O grande. Certamente, eu não conheço o pequeno, mas certamente o Sérgio que eu falei não é pequeno. Então, Não é pequeno, fiquei super impressionado, viu, com o que vocês fazem, cara. Eu queria aqui deixar registrado, não tem por que falar isso na frente dos outros, né, da forma que eu vou falar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fiquei super impressionado com as coisas que ele me falou, o plano de vocês. Lógico que ele dividiu o que podia dividir, né? Mas o quanto vocês fazem, o quanto vocês são uma operadora inteligente e que aplicam muito das coisas que nós, da consultoria, normalmente a gente fala mercado. Então, fica aqui registrado, parabéns, viu? Acho que o Pedro travou. Eu acho que sim. Ficou emocionado com o meu elogio, Foi Natália? emocionado. Pedro, temos você de volta? A gente não te escuta. Oi, Gre. Então, Gre, que é interessante porque, na verdade, é metodologia que a gente já vem desenvolvendo aí nos últimos 10 anos, né? Eu estou na empresa há 9 anos. Depois que eu entrei, a gente começou a fazer uma série de mudanças aí, não só de metodologia de atendimento, como também mudança de cultura um pouco também para os médicos. E aí, cada especialidade foi estimulada a mudar certos parâmetros. É o que a gente fala, a gente estava até comentando ontem a questão das gerações, né? Você pega a geração dos 60 anos, dos 50 anos, dos 40 anos, dos 30 anos, a gente vai vendo uma alteração muito clara no padrão desses gestores de cada geração. Uhum. E a gente, na geração nossa aí, entre 30 e 40 anos, existe ainda, né, na verdade é o padrão, dessa manutenção do que é feito aí por quem tinha 50, 60 anos e foi criando um sistema. Então, hoje você chega para um médico, um dos exemplos que a gente fala é justamente você não olha só a foto, você olha o filme. Então, para de olhar o procedimento e passa a ver o processo. Lógico. E aí a questão da hemodiálise, quando a gente avaliou qual que era o benefício que o paciente poderia ter com a hemodifiltração, HDF, era muito superior à diálise comum. Acho que o Sérgio deve ter comentado com você alguns dos nossos dados aqui. Eles devem ser publicados em breve aí em artigo de grande significância. Mas foi impressionante a redução tremenda de passagens em pronto-socorro que esses pacientes passaram a ter, a necessidade mínima de trocas de catéter, que era muito comum aí na metodologia habitual. Mas sabe, Pedro, que você fez isso, desculpa te interromper, você fez isso com Gente, Fresenius? desculpa interromper, eu vou abrir a sala, tá bom? Opa, então depois conversa. Depois conversa. Tá bom. Nath, depois você compartilha o meu contato com o Greca, por favor. Vou fazer agora, porque depois, gente, a memória já às vezes não ajuda. Eu sou desse também, Natália. Mais Ou faz na hora ou acaba na hora. Ou passa batido depois.
Pronto. Se ele não entrar em contato com você, a culpa é dele, inteiramente. Daniel, bom dia. Bom dia, Alan, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu te prefere que eu te chame de Alan ou Alan? Não, Alan tá ótimo. Alan tá ótimo, tá bom. Legal, bom revê-lo. Boa, obrigado. Obrigado pelo convite, pô. Espero que eu possa ajudar de alguma maneira como o novo entrante no setor aí, vamos ver se eu ajudo. Eu sempre falo que a saúde precisa da visão de fora, né? Então não vai conseguir transformar a saúde com a visão dos velhos dinossauros ou de quem está acostumado com ela. A gente precisa de sangue novo. Então acho que essa junção é super importante. Acho que a Hospitalar fez um trabalho muito legal de juntar uma mesa de peso, assim, né? Você, o Pedro e o Mohamed,
Então, eu estou super feliz. Acho que vai ser divertido. Vai lá, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aí, tudo que a gente está vivendo. É. Você está aqui em São Paulo, né? Eu tô sim. Vendo Aqui. esse feriado esquisito aí. Esquisito e em casa, né? A gente fechou os 22 escritórios. Bom, a audiência já tá nos ouvindo, tá, Alan? Não é um problema, mas só... a gente fechou os 22 escritórios do Brasil que a gente tem, tá? Estamos aqui esperando, tentando fazer gestão à distância de projetos, clientes, tudo. Complexo, super complexo. É complexo. Não tem jeito, não. Até por um cacuete meu aí na liderança dos negócios que eu sempre tive, eu tô aqui, não estamos no dia a dia aqui, tô aqui no hospital hoje, não dá para abandonar o time num momento como esse. Lógico, ainda mais vocês que estão no front, né? Tem o pessoal comentando aqui que é o feriado ativo, o José Pereira comentou. É verdade, José, é o feriado ativo mesmo, ativo e atípico, né? Estranho, porque tem muita gente que teve que trabalhar, né? Tá muito... Ficou estranho. Botar um feriado desse em 24 horas, a chance de sucesso é relativamente baixa, né? Mas concordo. Vamos lá, vamos nos esforçar. Tudo bem, Alan? Como que você está? Tudo jóia? Bom dia, como é que você está? Bom dia, beleza, graças a Deus. Se tem uma turma que não para de trabalhar, somos nós, né? Exatamente. Não dá para fugir da raia agora, pô. Olá, Alan, tudo bem? Bom dia. Oi, Natália, tudo bem? Tudo bem? Mohamed entrando ali também daqui a pouquinho. Mais um minutinho. E aí a gente já começa. Essa vida das lives, dos webinars, né? A gente vai encavalando um no outro, né? Não dá para atrasar, porque se acaba um, vai para o outro, né? Vai acostumando, né? Tem várias coisas. Ontem eu estava em uma noite, aí meu vizinho colocou Maria Rita bem alto, assim, sabe? Bem para o centro inteiro ouvir. Aí você já fica no mudo, assim, meio metade do tempo. Então vai acostumando. Ontem eu era umas 10 para as 10, aí eu tentando conectar, e mandei um e-mail para Fernanda, não consigo conectar. Ela falou assim, mas é só amanhã. Eu falei, nossa. Bom dia, Mohamed, tudo bem? O webinar errado. O Mohamed está sem áudio. Não te... Bom dia. Você deve estar com o teu microfone desativado aí, Mohamed. Quando entra no Zoom, aí precisa ativá-lo. Agora foi. Opa. Vou botar um fone aqui para ver se melhora. Tudo bem? Como vai, pessoal? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, desculpa o atraso. Imagina, 10 em ponto. Nós é que chegamos mais cedo, pô. Não, a programação era essa, chegar um pouquinho mais cedo, peço desculpas novamente. Imagina. Pessoal, vou dar início aqui, tá bom? Já tem aí um pessoal entrando. Bom dia, meu nome é Natália, eu sou Head de Produto de Conteúdo para a Informa, empresa proprietária de alguns grandes eventos aí do setor de saúde, né? A Feira Hospitalar, Saúde Business Forum, Healthcare Innovation Show, o portal Saúde Business. Então, tem bastante coisa que a gente faz durante o ano e entra em contato com vocês. Nessa semana, especificamente, a gente estaria na Hospitalar, recebendo todos vocês lá, recebendo todo mundo pessoalmente, e a gente não podia deixar isso passar em branco, a gente não podia deixar de conectar o setor num momento tão importante, num momento que é tão crucial para a gente estar perto, para a gente trocar informação, para a gente compartilhar algumas coisas. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, tenho certeza que as agendas estão bastante corridas, que está todo mundo com bastante coisa sendo feita, com bastante iniciativa acontecendo. Então, muito obrigada por tirarem um tempo aqui para conversar com a gente. E o tema de hoje é impacto e recuperação dos negócios, considerando agora o Covid e não sabe como vai ser, discutir um pouquinho presente e futuro. Daniel Greca, líder de saúde da KPMG aqui no Brasil, vai conduzir essa conversa com vocês e vai apresentar todos vocês. Então, muito obrigada a todo mundo que está assistindo e a gente começa a conversa agora. Daniel, com você. Obrigado, Natália.
Bom dia a todos, todo mundo que está na audiência, os debatedores, Alan, Pedro, Mohamed, é um prazer revê-los. E obrigado à Hospitalar pelo convite. Prazer poder moderar uma mesa super pesada, com participantes aí que acho que dispensam grandes apresentações curriculares, são formadores de opinião, representam grandes organizações importantes para a saúde brasileira. Então, fiquei bastante feliz, honrado, lisonjeado com o convite. Obrigado mais uma vez. Acho que a gente tem um compromisso aqui, senhores debatedores, de trazer uma discussão bastante propositiva e, por que não, provocativa, dentro dos limites da provocação, lógico, para que quem esteja do lado de lá escutando saia enriquecido, com novas ideias e inspirado com tudo que está acontecendo e com tudo que a gente pode trazer com tudo que a gente pode se alavancar em cima de um legado que já está sendo construído. Então, esse é um pouquinho do meu ponto de vista. A discussão deve ter 1 hora, a gente vai abrir para perguntas, já tem pessoas participando. Se eu abrir para perguntas agora, eu não vou fazer as minhas, então vamos separar o final para as perguntas e eu queria começar aqui dividindo com vocês um pouquinho de como é que a gente vai abordar isso. O tema é impacto e recuperação dos negócios em tempos de Covid. Acho que uma questão de narrativa, né, para manter uma lógica, eu vou separar quase que em 3/3 aqui. O primeiro falando de impacto, depois de recuperação. Eu acho que a gente poderia, assim, gastar um tempo também falando de futuro. Então, para que todos fiquem cientes, estamos aqui presentes com Pedro, diretor Pedro Batista, diretor executivo da Prevent Senior, Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento, e o Alan Paiotti, CEO do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, bom dia de novo, e seguindo aqui a lógica que eu expliquei, vamos falar primeiro de impacto, depois de recuperação, depois um pouquinho de futuro e de legado, e como é que a gente pode, o que a gente pode esperar daqui para frente. E quando eu falo futuro, não falo de 2050, eu falo daqui a 12 meses, daqui a 18 meses. Mas começando um pouquinho falando de impacto, eu queria entender a visão de vocês, senhores, e vou começar talvez aqui por ordem até alfabética, tá, Alan? Como é que vocês têm visto o impacto disso tudo na operação de vocês? Acho que a gente podia estender isso não só para a operação específica do Oswaldo Cruz, mas falar um pouquinho com a tua visão de prestador e falar um pouquinho da tua visão, e você fala isso abertamente, eu gosto disso, que veio de fora da saúde, está recentemente na saúde. Acho super importante para a gente ter pessoas de mercados distintos, a saúde precisa dessa oxigenação. Acho que o teu ponto de vista pode agregar bastante. Depois eu faço a mesma pergunta para os outros dois, mas eu vou começar contigo, Alan. Como é que você está encarando o impacto disso para os prestadores? Você pode falar de Oswaldo Cruz, mas tem para a saúde de forma geral, um pouquinho mais com a visão dos prestadores, por favor. Legal, bom, maravilha. Bom, primeiro, é um prazer estar com vocês aqui, Mohamed, Pedro, Daniel, obrigado pelo convite, a Natália. Eu, de fato, é o que você mencionou, eu sou meio que um novo entrante, então eu vou beber da fonte com dois mestres aí que estão há muito tempo vivendo essa realidade, e vou talvez me permitir compartilhar um pouco da minha percepção de quem está aí há talvez 8, 9 meses, vindo com uma experiência aí de outros setores, né? Eu acho que essa é talvez a perspectiva que eu tenho trazido para dentro da instituição. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma instituição centenária, tem 122 anos, então imagina uma organização com essa história, com essa tradição, ter que meio que se reinventar ou se repensar nesse momento todo que o setor da saúde está passando e encarando de frente uma crise dessa dimensão, né? Então, o setor da saúde está no olho do furacão, no momento em que o setor está em profunda transformação. Eu acho que a cadeia de valor da saúde, da maneira como ela estava estruturalmente montada ao longo dos últimos anos, vinha opondo os elos, né? Quer dizer, a relação entre o cliente da ponta, você vê a pessoa física ou jurídica, na relação com as operadoras, com os prestadores de serviço, claramente está chegando na sua exaustão. Quer dizer, a ineficiência que o sistema historicamente gera, sendo empurrada para a linha lá na ponta, tentando cobrar, né, o tal do crescimento da conta da saúde todo ano, chegou num limite. Eu acho que a gente agora tem a oportunidade, olhando para essa crise, de se repensar e de se redesenhar. Como é que a gente está encarando este momento aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz? A gente já tinha começado no final do ano passado um projeto de redesenho bastante profundo dos nossos processos, do nosso modo de atuação, um pouco impulsionado já por um movimento de mudança que vem acontecendo há 2 ou 3 anos. Acho que eu não sei o quanto, né, temos aí uma audiência ampla,
mas o hospital tomou, de uma maneira muito corajosa, a decisão de lançar um novo conceito, um novo modelo de negócio numa unidade que foi aberta há quase 3 anos atrás, próximo da gente aqui, próximo da Paulista, a gente chama de unidade Vergueiro, um conceito chamado de bundle, né? Um conceito de empacotamento que pressupõe uma nova proposta de valor, onde você assume riscos, você compartilha, de certa forma, esses riscos e você propõe uma saúde com um compromisso com desfecho, com uma uma relação de custo-eficiência diferente. Isso já vinha no nosso repensar e a gente começou a intensificar isso no final do ano, mudando muitos processos internos, e isso, de certa forma, ajudou muito, porque a gente, quando entrou na crise ali, olhando ela no final de fevereiro, a gente rapidamente se mobilizou, a gente montou um comitê de crise logo na largada, e a gente aproveitou muito desse movimento para repensar os nossos processos. Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui, porque eu acho que é algo que eu tenho visto todas as instituições pensando, e aqui são 2 instituições que a gente tem também junto com a gente aqui de relevância no mercado, que estão ajudando a pensar essas novas fronteiras, que é a questão digital. Eu acho que esta crise está rompendo barreiras. Alan, eu vou só te interromper um pouquinho, porque o pessoal está comentando que seu som está baixo. Você consegue, acho que, chegar um pouquinho mais perto, aproximar um pouquinho? Falando mais perto assim, vocês acham que melhora? Ou acho que ajuda. Ajuda. Obrigado. Desculpa, eu estava pertinho do computador aqui. Então, acho que uma das coisas que está ajudando muito a gente a agir diferente nesse momento de crise, eu acho que é esta incorporação de modelos novos de relacionamento usando as ferramentas digitais que estão à disposição. Então, quando a gente está falando aqui de telemedicina, por exemplo, eu acho meio incrível esse debate, né? Como esse setor ficou parado no tempo nessa discussão da incorporação de um conceito tão básico quando a gente tem Skype na nossa vida há 20 anos. Né? Então, essa aceleração que a gente está recebendo no movimento está provocando um repensar em todas as pessoas. A gente aqui, logo que a gente começou a olhar a crise, a gente agrupou as principais lideranças, né? Eu reuni as principais lideranças aqui e foi interessante ver porque e aí eu queria ouvir a experiência dos demais. O que eu senti, e eu já tinha vivido crise em outros setores, né? Eu venho assim, de diferentes áreas, área imobiliária, o varejo, logística, e todo mundo já viveu crise, né? Em algum momento na vida. Quem tem aí mais de 30 anos no Brasil já passou por algumas crises, né? Mas foi interessante ver que no hospital e em geral com alguns colegas que eu discuti aqui de fora, de outras instituições, por a gente tratar como uma questão tão relevante e tão premente como a vida, né, as pessoas têm uma capacidade de mobilização impressionante. Quer dizer, as pessoas se juntam e começam a atacar o problema. Uma coisa que eu senti falta é que como é que você pega essa capacidade de mobilização e transforma isso em algo planejado e sustentável, porque essa crise não é um negócio que vai durar, né, poucas semanas. A gente vai conviver com essa crise de uma maneira longa. E fazer isso de uma maneira organizada, você precisa sentar, precisa se organizar, precisa combinar, as pessoas precisam se alinhar, precisam ter planos bem claros. E esse tem sido um grande exercício de tudo que a gente tem enfrentado aqui. E que eu acho que a gente, nas primeiras 2 ou 3 semanas, a gente precisou aprender um método e uma maneira de fazer, mas que está funcionando de uma maneira espetacular, né? E eu acho que a gente está passando relativamente bem. A maneira como a gente está vivendo aqui hoje, de fato, os hospitais em São Paulo privados, com nível de ocupação que vinha relativamente baixo comparado com a expectativa que a gente tinha, em que a primeira onda a gente imaginava em março que os hospitais todos iam estar afogados. Todo mundo se preparou, todo mundo se estruturou, contratou gente, reforçou o protocolo, compramos os equipamentos e, de fato, esse movimento não veio. É incrível. Eu vi outro dia, o Mohamed confirma aí, quer dizer, que fizeram uma celebração bonita aí na semana passada, acho que nenhum paciente de Covid na UTI, não sei se isso se confirma, né? Muito baixa a ocupação, né? Um problema para mim. O problema é com essas iniciativas próprias das pessoas, e aí dá uma mensagem ruim, uma mensagem política. A gente tinha o maior hospital de pacientes Covid do Estado e a gente liderou a pauta e todos vieram para cá. E aí teve um dia que não tinha ninguém, e aí eles comemoraram, aí entra uma pauta política, e aí usaram a gente politicamente, mas a gente não queria que isso vazasse.
Desculpa. Não, mas que é incrível, você vê, o hospital se estruturou, um hospital de referência no Sul, né? Quer dizer, pô, sem dúvida ali todo mundo está de olho ali para saber como é que as coisas estão acontecendo. Os pais se prepararam e esse movimento não veio. Por outro lado, essa questão do isolamento, principalmente a gente vê aqui em São Paulo, nas regiões aí mais afastadas, o isolamento não aconteceu. E o sistema público começa a sentir já de fato o impacto deste contágio. Nós vamos ter que conviver com uma relação nova entre público e privado, e eu acho que esse é um outro desafio, que é uma grande oportunidade que a gente vai tirar desse momento de crise. O sistema de saúde, olhando para o futuro, eu acredito que ele vai evoluir para um modelo de muita integração entre o público e o privado, e eu acho que nenhum dos dois lados está plenamente preparado para enxergar isso de uma maneira construtiva, né? Uma maneira de fato integrada, que leve o sistema de saúde público e privado para um outro patamar, tanto de eficiência quanto de qualidade, quanto de bom uso dos recursos disponíveis no setor. Esse é um pouco de como a gente está enxergando os desafios, acho que eu falo também não deixar todo mundo dar a sua visão e eu poder aprender um pouco os demais aí. Eu acho que esse é um pouco de como a gente está enxergando e vendo até agora. Obrigado, Alan. A mensagem clara aqui que eu captei é de inovar em momento de crise é super importante. Eu sei que isso é difícil para o tomador de decisão, para o executivo, principalmente quando envolve investimento, né? Mas é algo super importante. E o público-privado, é impressionante como isso gera um discurso polarizado, né? Não deveria, mas quando você fala em integração público-privado, você tem ali uma frente que é contra, outra frente que é a favor, e ninguém pensa no caminho do meio, que ele existe, e que acho que aos poucos o Brasil ele vai descobrindo. É mais difícil para a gente, como não funciona num sistema de saúde de pagador único, né? Então isso é um pouquinho mais complicado, mas existe um caminho do meio, não precisa ser polarizado. Eu concordo contigo. Mohamed, queria um pouquinho a tua visão com relação a impacto. Bom, você é economista, né? E eu estive recentemente contigo pessoalmente. O Moinho de Ventos ganhou um fã. Eu conhecia de nome, não tinha assim grande entendimento da operação de vocês. Tivemos um papo super agradável, inclusive. Adorei a operação de vocês, adorei a visão de vocês, o que vocês fazem. Deixa eu entender um pouquinho a sua visão, Mohamed. E aí você pode falar com o chapéu Moinhos de Ventos, fica à vontade, mas também com o chapéu prestador de serviço. E queria só pedir mais uma gentileza sua, Mohamed, explicar o impacto que isso está tendo também, não só do ponto de vista da operação dos prestadores de saúde no Brasil, mas também no impacto no relacionamento prestador-fonte pagadora ou operadora de saúde, tá? Que é super importante. Então, te dou a palavra, fica à vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Natália. Aí. É um prazer estar contigo, Daniel, e com os colegas aí, Alan e Pedro. A gente tem sempre uma dificuldade, né? E sabe que eu trabalhei para multinacional há muito tempo, né? E a coisa que mais me irritava, eu trabalhei em 3 multinacionais, setores diferentes, mas eu já estou há 13 anos aqui no setor de saúde. Mas antes eu passei por 3 multinacionais. E eu lembro quando eu falava com o pessoal de fora, eles falavam assim, nossa, como ele é... E eu ficava puto da cara com isso, porque eu senti o preconceito no negócio. Eu falava com eles e tal, e depois de alguns meses, né, tu detecta erro no cara, tu vai fazendo a troca de bola, né, com os caras. E aí tu era classificado como outstanding, ou high potential, ou alguma coisa assim. Nossa, como ele é... E isso é preconceito, porque eu era latino. Então, se você for igual a eles, e latino, você outstanding. Então, assim, eu fiz uma analogia agora, porque eu estou em Porto Alegre, e é comum isso aqui agora. As pessoas virem para Porto Alegre, quando chegam lá, falam, nossa, bacana, né? Mas isso é por causa da distância, não quero dizer isso, mas é por causa da distância, por causa do conhecimento. A gente tem uma operação realmente muito boa aqui, é um belo hospital, e diria que está à altura dos grandes hospitais. Nosso hospital também tem uma origem alemã, né? Uma história bastante alemã, aliás, por sinal, e muito parecido com a história do Hospital Oswaldo Cruz, né? Que é o nosso parceiro e amigo aí, junto com os outros hospitais, né? Nós fazemos parte de um grupo de hospitais de imigrantes, né? Eu sou do Rio originalmente, e o Rio, você chegou a ter no Rio de Janeiro 80% dos leitos SUS no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem disso, mas o Rio chegou a ter 80%, 90% se beneficiou dos leitos públicos do país. E o que é que fizeram os estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e outros? Tiveram que se organizar.
E qual foi o primeiro grupo que se organizou? Foram os imigrantes, alemães, libaneses, judeus, sírios, italianos, se juntaram, japoneses, americanos de ordem religiosa, se organizaram e criaram as instituições que hoje estão aí liderando a pauta no Brasil. Hoje, essas instituições têm um desafio muito grande pela frente, né, no meio de um modelo, né, que é um modelo que cada vez mais quer se capilarizar e descer, e a gente está nichado nesse meio para cima, né? Como isso vai acontecer, a gente não sabe. Esse é um momento bastante difícil, é um momento que já vinha acontecendo um achatamento. A gente está em crise desde 2013, né, se a gente parar para pensar. Então, quando a gente achei, eu faço minhas reuniões mensais com as equipes, né, e sempre a reunião mensagem de fim de ano, que o ano que vem vai ser melhor. Esperança é importante. E aí eu estou vivendo desde 2013 falando as mesmas coisas. E está cada ano pior, cara. E aí agora vem para acabar com o cara. Então, é um mecanismo para testar a gente, a nossa resiliência, a nossa força, a nossa esperança e a nossa capacidade de se transformar. Eu acho que os hospitais vão precisar se transformar. Já havia uma discussão grande sobre a entrada dos hospitais verticalizados e a eficiência que eles trazem, né? Então, assim, novos modelos, a própria Prevent Senior. Então, são novos modelos, novas inteligências que entregam produtos similares, com melhor custo-efetividade, em muitos casos, adequado ao cliente, ao produto que você está vendendo, obviamente. E isso traz grandes perguntas e interrogações para o nosso modelo, né? E isso já vinha acontecendo. Agora, como o Alan falou, a gente tem um outro desafio, que são, no meio de uma pandemia, tudo que estava questionado há muito tempo começa a se questionar ainda mais profundamente. E um terceiro ponto é a importância do SUS, que o próprio presidente do Congresso falou, existe muito preconceito com o SUS, pessoas das nossas famílias, o SUS é um lixo. Não, é maravilhoso, é um sistema único que pretende ser utopicamente universal, atendendo a todos, um subfinanciamento grave, mas também com oportunidades de melhoria, mas como o meu sistema também tem. Então, um sistema único que tem uma má distribuição não é como o NHS em inglês, que ele consegue regionalmente alocar os prestadores e atender a população com um sistema e uma cadeia organizada, mas o SUS hoje mostra a sua importância, se não fosse o SUS, e a dificuldade que os Estados Unidos estão tendo para poder organizar quando você não tem um sistema organizado. E o SUS se mostrou nos 3 níveis dele a sua força para a atuação. E o SUS não é só hospital, o SUS é vacinação, é testagem, é atenção básica. Então, eu diria que a gente está de parabéns no Brasil, mas existem muitas oportunidades de aprimoramento. E aí, quando você fala de 2 sistemas, você tem um sistema privado e um sistema público. A gente tem os nossos constrangimentos por não estar no público. Então, cada vez mais você vê a gente entrando no Hospital da Restinga, em outros parcerias agora que a gente fez com a Gerdau e com a Ipiranga. Vocês também, outros hospitais fazendo, Oswaldo, Sírio e Einstein, com PPPs, HCOR agora. Então, você vê movimentos para conexão com o público, mas mais num ato de responsabilidade social. Mas, de novo, um sistema não integrado, não pensante. A gente vai ter um desafio muito grande pela frente, tanto com a crise. Eu acho que a classe média vai querer fazer upgrade, a minha teoria é que a classe média não vai fazer downgrade, ela vai querer fazer upgrade. A saúde passa a ter um valor maior, tem uma oportunidade aí, e quem estava na base da pirâmide vai se achatar mais, ou vai para o SUS ou vai descer. Então, a tecnologia vai ter que atender parte dos problemas, seja por medo de contágio, seja por mobilidade. Muita coisa vai acontecer, o Alan falou bem, né? O Skype está aí há muito tempo, mas lembrando que telemedicina ela é mais do que 2 pontos um do lado do outro. É o teu histórico da informação da pessoa ao longo da vida dela. Como eu monitoro a saúde daquela pessoa na mão? E esse cara hoje que está no sistema pipocando para 3, 4 instituições e uma não fala com o outro, como é que você coleta os dados, depois você interpreta esses dados? Então, esse é um outro vetor. E falando de crise aqui no Moinhos, a gente está sentindo também
as operadoras estão numa situação, agora, eu diria, relativamente confortável, né? Sinistralidade, a gente tem o nosso plano aqui também, tem despencado, né? As pessoas realmente estão vindo pouco. O mês de abril foi terrível para todos os hospitais, números assim, na casa de milhões de reais de prejuízo. Todo mundo tem peninha de empresa aérea, né? Eu costumo brincar, mas nós somos empresa aérea com tripulação, piloto, catering e ar-condicionado dentro do avião parado com o motor ligado. E como é que faz? Também não sei, no momento de homenagem, o mês da enfermagem. A gente não tem respostas prontas, mas eu concordo com vocês, né, que há que se pensar no médio e longo prazo nas transformações do setor, do próprio modelo de negócio, mas também de soluções de curto prazo, para a gente precisar, juntos com as operadoras. O que eu vejo delas é tentativas de repensar o modelo, talvez algumas seguradoras grandes tentando criar produtos mais simples, direcionados, como ali com Oswaldo Cruz na Vergueiro, modelos em pacotes mais fechados, tentando aí se posicionar de forma mais competitiva com os novos entrantes verticalizados. Então, vai ser divertido, que a gente tem que ficar agora eu diria, tranquilo, mas com muito planejamento e disciplina para poder sair dessa, porque eu acho que vai demorar. Assim. Agora eu não vou dizer mais para os meus funcionários que ano que vem vai melhorar. Vou dizer, gente, agora é uma jornada aí de mais, pelo menos, 2, 3 anos. E sempre dizer, o futuro será melhor, né? Agora não dá para dizer que é o ano, o futuro será melhor. Tem que dizer, o mundo é bom, mas um momento difícil. O futuro será bom, não sei se o mundo é bom. Obrigado, Mohamed. Pedro, eu te faço a mesma pergunta, né? Questão de impacto. E acho que aqui tem uma mesa bastante plural, porque tem uma questão geográfica, né? Sul, São Paulo, e tem também uma visão agora de uma operadora de saúde, entendendo que vocês são peculiares por talvez 3 motivos, né? Que combinados faz a Prevent Senior diferente, né? Pouco plano empresarial, verticalizado e atendendo um segmento específico da população. Isso os torna diferente. Mas, mesmo assim, acho que a tua visão é super importante do impacto de tudo isso que a gente está vendo na operação como Prevent Senior, mas também para as operadoras de forma geral. Como é que você enxerga isso? E também na comunicação com os prestadores, que eu acho super importante. Bom dia para todos aí, Mohamed, Alan. Obrigado mais uma vez aí, Greca. Existe uma série de fatores muito interessantes, né? E aí a gente gosta sempre de desmistificar quando a gente conversa com proximidade com as pessoas. E aí a questão, por exemplo, da verticalização. A Prevent hoje ela utiliza serviços de 20 hospitais e ela só tem 8. Então não é um sistema verticalizado, é um sistema que faz verticalização de processo. Porque dentro dos hospitais que são meus parceiros, eu coloco literalmente o nosso escopo clínico para trabalhar, e todos esses hospitais hoje que prestam assistência para a gente, eles começam a replicar a metodologia de trabalho que é feita nos nossos hospitais. Então, o que a gente hoje mais intensifica, e aí sim que vem um modelo que ele se estrutura aí nos últimos 10 anos, e agora vem chamar muita atenção. Muita atenção justamente porque, como o próprio Mohamed citou, ele falou, poxa, eu fiz uma prevenção adequada, preparei a equipe, preparei o time, concentrei aqui os pacientes justamente para dar melhor atendimento, a equipe está mais protegida, não deixar espalhado em outros serviços e literalmente demos um excelente atendimento, a ponto de eu conseguir simplesmente tratar muito bem as pessoas e controlar na entrada desses pacientes no serviço. Então, poxa, fantástico. Aí deturpam totalmente na hora que isso sai de uma maneira incorreta na mídia. E aí a gente acaba vivendo também, eu acho que a Prevent Senior foi uma das que mais viveu esses descalabros aí de gestores públicos ou jornalistas que gostariam de fazer uma parafernália midiática aí. Só que sempre que vieram perguntar para a gente, aí os nossos números eram totalmente diferentes do que tinham sido publicados. Então, fica muito fora do contexto quando as pessoas que realmente precisam ser ouvidas, elas não são ouvidas. E na hora que a gente fala de uma avaliação de pandemia, tudo que tem que ser feito já deveria ter sido feito lá em fevereiro e janeiro. Então, quando eu fecho a minha unidade administrativa com cerca de 1.000 funcionários no carnaval e falo, todo mundo home office para poder trabalhar agora e a gente preparar vocês para o que está chegando,
Aí sai uma notícia. Prevent Senior tem suspeita de caso de Covid dentro da sua unidade. Pô, mas quem falou isso? Então, quando você faz uma coisa adequada, as pessoas elas te taxam com uma suspeita que é muito mais chamativa do que a realidade do fato. Então, nós hoje verticalizamos processos. Todos os nossos grandes parceiros, eles são muito próximos da gente. Então, na hora que eu preciso de adequar 3 hospitais para tratar aí de quase 500 mil de vidas que eu cuido na cidade de São Paulo, literalmente eu adequei os 3 hospitais e cheguei para todos os meus parceiros, falei para eles, olha, vou pegar esses pacientes desses hospitais que eu utilizava, porque as cirurgias ortopédicas que têm que ser operadas, elas continuam sendo operadas em hospitais parceiros. As cirurgias cardíacas continuam sendo, os cateterismos continuam sendo, as cirurgias neurológicas, as cirurgias oncológicas. Então, o nosso índice, que sempre foi acima de 80% de ocupação, ele continua acima de 80% de ocupação, como o do SUS continua acima de 80% de ocupação. Então, as pessoas precisam entender que os sistemas de saúde eles foram feitos para serem usados em sua amplitude. Na hora que o Oswaldo Cruz ele tem uma reestruturação, trabalhei no Oswaldo Cruz, fiz minha residência 10 anos atrás na Beneficência Portuguesa e trabalhava no Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz ele fez uma reestruturação, uma remodelação fantástica para prover conforto, prover melhor planejamento das cirurgias e ficou excelente. O Moinhos de Vento, então, é a maior referência no sul do país, que tem toda uma estruturação adequada. Aí você prepara isso. 2020 chega com a capacidade sua de você literalmente poder otimizar ao máximo suas estratégias. E aí o seu hospital fica com 30% de ocupação? E aí a população ela vai ficando com cada vez mais medo de se aproximar do sistema de saúde, mesmo estando aí correndo o risco das outras patologias. E basicamente, a hora que a gente fala de operadora e fala de hospitais, enquanto os hospitais estão ficando à míngua, porque não houve aí um ajuste com os serviços públicos, com as operadoras, do que realmente precisaria ser feito com os hospitais privados, a gente está vendo, hoje saiu a matéria na Valor. Os planos de saúde, eles estão lucrando como nunca lucraram. E eu te falo que eu sou exemplo. Eu bati o recorde de sinistralidade no mês de abril. Nós chegamos a 58% de sinistralidade. Vimos numa sinistralidade muito boa. O ano de 2019 foi excelente para a Prevent. Crescimento de 20%, os hospitais cada vez mais adequados, cada vez mais modernos. Temos um hospital agora de 200 leitos para inaugurar na frente da Ponte Estaiada. Provavelmente vai ser um dos hospitais mais modernos e luxuosos de São Paulo, para todos os pacientes da Prevent, sem divisões de planos. Então, é um sistema muito diferente. É tão diferente, Greca, que na hora que alguns estados procuraram a gente, isso lá atrás, antes de pandemia, para justamente fazer um benchmark de modelos para tentar incorporar no SUS. Por que incorporar no SUS? Porque a Prevent Senior ela usa o mesmo sistema do SUS. Todos os seus beneficiários têm universalidade de atendimento. Então, ele tem direito à telemedicina, ele tem direito ao aeromédico, ele tem direito a todos os serviços dentro da caracterização clínica que eles precisam. E aí, você vê que o ticket médio desses pacientes é em torno de R$800 e você vê o custo de cada paciente que utilizou o SUS em qualquer cidade do país, tá? E quanto foi fornecido para o SUS. E você vê que esse custo do SUS é maior que o meu custo e eu tenho lucro. Então tem a coisa errada. Realmente a gente precisa fazer uma reestruturação muito ampla de todo o sistema de saúde. Porque eu não posso ter hospitais de excelência simplesmente nesse momento, sem um movimento gente, não é possível que agora todo mundo ficou saudável. Então a gente precisa pensar demais, porque o meu pronto-socorro está com 20% de ocupação. É 20% do volume que tinha normalmente. Onde estão os meus pacientes? Estão em casa, passando mal em casa. A telemedicina, a gente tem falado aí de tratamentos e terapias. Do dia 20 de março até agora, a nossa telemedicina fez 110 mil consultas. Tá? Das 110 mil consultas, nós tivemos uma conversão menor que 6% para pronto-socorro. Uhum. Então, assim, as pessoas não estão doentes, elas querem ficar doentes. Elas precisam ir para o hospital, sim. O hospital, quando bem utilizado, ele é fantástico.
Porque na hora que você pega procedimentos de alta tecnologia, que você pode fazer com robótica e dá alta para o paciente em 24 horas, pô, você estressou menos o paciente, você colocou ele menos em risco, você utilizou a melhor metodologia para tratá-lo. Então, hoje, a gente tem a possibilidade aqui nessa discussão de colocar 2 hospitais que são as maiores referências no país hoje em tecnologia, em efetividade de procedimentos, com uma operadora que literalmente tem feito tudo isso, só que minha média de idade é 68. Eu acho que eu sou um dos poucos planos de saúde que tem mais de 400 centenários na sua carteira, acima de 79 anos. Então, são 117 mil acima de 79 anos. Olha a responsabilidade que a gente tem num contexto igual ao que a gente está vivendo agora e o quanto é importante os nossos parceiros, e aí nós cuidamos muito bem dos nossos parceiros nesse momento, por quê? Os outros hospitais privados que são hoje os que vendem serviço para mim, eu fiz questão de manter eles cheios. Porque todos os procedimentos que eu devo fazer, eu continuo fazendo, porque pode ter certeza. Nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, na hora que a doença se mostrar mais controlada, a sinistralidade das operadoras vão estourar, porque o que está sendo represado era para estar sendo resolvido pelo Oswaldo Cruz, pelo Moinhos de Vento e por todos os outros hospitais privados que tem em São Paulo, porque os níveis de segurança já são anteriores à pandemia. Então tem que ser totalmente repensado, não é o modelo que está sendo executado agora, que está sendo indicado agora, essa situação de causar pânico na população, a ponto da população não procurar nem o hospital quando está infartando. E aí a gente viu os dados de Nova York aqui, que no Brasil é muito mais difícil a gente ter esse tipo de dado, porque a clareza dos dados eles estão extremamente complexos hoje em dia, a gente não tem realidades que são enfáticas, e toda unanimidade hoje em dia que a gente vê aí, que algumas pessoas tentam impor em cima da gente, a gente pode ter certeza, essa unanimidade ela é burra, ela não serve para ser seguida, porque cada região precisa avaliar a sua real incidência. Legal. Muito bom, obrigado. Isso Obrigado, mix, Pedro. Obrigado que eu fiz um... Não, tá ótimo. Contribuiu bastante. Eu queria tentar falar um pouquinho agora de recuperação, ainda gastar, a gente tem mais 25 minutos, e depois falar um pouquinho mais de futuro, de legado e como é que esse futuro vai desdobrar, pensando um pouquinho mais em 12 a 18 meses, né? Agora, a hora que a gente pensa em plano de recuperação, e vai ser legal ouvir de vocês, que de novo tem aqui operador e tem prestador, como é que vocês acham que o plano de recuperação, ou melhor, como é que vocês elaboraram isso, como é que vocês estão pensando que isso deve ser colocado em prática? E eu vou dividir aqui, fazer um pedido e dividir uma informação. A gente fez uma pesquisa durante a crise com todos os setores da economia, toda a cadeia de valor, vamos colocar assim, da economia. Então vai lá, varejo, óleo e gás, saúde e assim por diante. E aí, curioso que a gente separou em categorias e saúde ficou como o setor que volta à normalidade mais rápido do que os outros. Mais rápido do que aéreo, mais rápido do que varejo, mais rápido do que, enfim, óleo e gás e outros setores. A indústria, principalmente, né? Muito mais rápido. Não precisam concordar, tá? A gente acredita que como existe uma demanda garantida, o paciente vai voltar a procurar, o paciente vai continuar doente, não é como outros mercados, que a saúde deve recuperar mais rápido que os outros. Isso não quer dizer que não vai ter um buraco, isso não quer dizer que a operadora não vai sofrer lá para frente com sinistralidade, que o hospital não vai ter que recuperar a receita perdida, não é isso. Mas que recupera-se mais rápido. Então, eu queria, dada essa informação, que vocês falassem um pouquinho, começar contigo de novo, Alan. Como é que vocês pensam no plano de recuperação? Se de fato você concorda, até porque você veio de outro setor, que a saúde deve recuperar com mais facilidade do que outros, fica à vontade para discordar da pesquisa da KPMG, normal, não tem problema nenhum. E mais do que isso, como é que a gente pode estender um plano de recuperação que hoje se aplica para o Oswaldo Cruz ou para o Moinhos, mas que vocês não representam a realidade do Brasil, infelizmente, né? Você pega os 6.500 hospitais do Brasil, a grande maioria mesmo, não é o Moinhos de Vento e não é o Oswaldo Cruz, né? Em termos de excelência, em termos de reputação, em termos de capacidade, etc. Então, como é que vocês pensam no plano de recuperação para os hospitais e como é que isso pode ser aplicado para a Santa Casa lá do Norte e Nordeste, como é que isso pode ser aplicado para as outras filantropias do Brasil ou até para os hospitais privados de menor porte, privados com fins lucrativos, né, de menor porte?
Daniel, primeiro eu vou fazer um statement aqui, que é o que eu acredito que estou defendendo aqui dentro, tá? Eu acho que assim, o aprendizado que eu estou tendo nesse setor, eu sou biólogo, tá? Eu sou, na verdade, analista de sistemas e biólogo. Eu fiz biologia em algum momento da minha vida que eu nunca tinha aplicado, então eu estou tentando, eu vou recuperando os conceitos aqui, pelo menos eu entendo o que as pessoas falam, né? Então está me ajudando nisso. Mas tem uma questão um pouco mais pragmática que eu tenho tentado compartilhar com as pessoas aqui, que o negócio da saúde, por lidar com a vida, eu acho que é um negócio que tem um propósito muito claro. Eu acho que essa discussão de propósito nas indústrias em geral está muito em voga, a administração vem discutindo como é que as empresas encontram o seu propósito, alinham as várias gerações e tal. Aqui, assim, no hospital e na saúde, isso é muito simples, é muito rápido, é muito fácil. Quem está aqui sabe o que está fazendo, por que está fazendo, né? Só que isso, sem dúvida, traz por uma perspectiva de importância a questão assistencial e médica, né? E eu acho que isso é indescritível a diferença que isso tem enquanto a maneira como ela desenha as relações entre as pessoas dentro dos hospitais, dentro dessa estrutura. Mas eu acho que historicamente isso contaminou um pouco a cabeça e sempre fez com que as pessoas de dentro do setor enxergassem que a saúde era um negócio diferente. Eu ouço isso toda hora. Não, a saúde é um negócio diferente, você tem que pensar como a cabeça da saúde. Mas se você dá um passo para trás, vamos separar um pouco a questão do propósito e a questão do que a gente tem como específico. No final do dia, isto é uma empresa como qualquer outra empresa. E por que eu estou fazendo essa marcação de ponto objetiva? Porque para olhar a crise, você tem que ter pragmatismo e você tem que usar assim, o melhor que existe em termos de linhas de pensamento, em termos de metodologias e de abordagens, para pensar como é que você se prepara para passar pela crise e para sair da crise. Então, a primeira resposta que eu te daria para essa tua provocação, isso para mim vale para todo hospital, para o pequeno, médio, grande, o hospital de comunidade, como o Mohamed trouxe, que é o nosso caso, que é filantrópico, para os hospitais que são privados e têm uma relação, né, de olhando o seu PNL de uma maneira talvez um pouco diferente como a gente olha, para santas casas. Todos nós podemos, de fato, olhar para esta crise com um planejamento mais estruturado que vai permitir com que a gente entenda quais são as fraquezas que cada um de nós temos, e todos nós temos, quais são as vantagens competitivas que a gente tem, qual é a força da equipe que a gente tem, qual é o posicionamento que a gente tem na região que a gente está, e saber sair dessa crise, né? Então, tem um exercício, um aprendizado para o setor que é estrutural, que é, de fato, trazer a discussão de uma boa gestão para dentro do ambiente da saúde. E eu acho que é aí que entra para mim, aí a gente junta as coisas do privado e do público numa dinâmica diferente. O desafio que a gente tem é que a perspectiva para esse negócio funcionar e se repensar é uma perspectiva de médio e longo prazo. E a cabeça do privado, nesse momento, nesse ponto, trabalha muito diferente da cabeça do público, né? Eu acho que o desafio que a gente tem é como é que a gente consegue, de fato, desenhar políticas públicas de saúde para um sistema que eu também concordo com o que vocês disseram. O SUS é conceitualmente um sistema muito robusto, muito bem pensado. E o Brasil tem estruturalmente recursos para fazer funcionar. A gente precisa fazer esse recurso chegar na ponta, a gente precisa fazer esse recurso ser usado de uma maneira planejada e estruturada. Então precisa mudar a maneira que a gente enxerga esse sistema e precisa integrá-lo com a rede privada de uma maneira inteligente. Então, eu acho que o desafio que a gente tem é que ao longo desse caminho, infelizmente, tem muitas estruturas, principalmente no nosso mundo aqui hospitalar, né, hospitais médios e pequenos, que provavelmente não vão conseguir sair dessa crise. Isso é uma realidade. A gente tem visto isso, eu tenho conversado com pessoas, né, ao redor do Brasil, e aí, de fato, a realidade de São Paulo, do Rio, é muito diferente do Brasil como um todo. Mas tem muito hospital que vai morrer, infelizmente, né? Só que isso, por um lado, é muito triste, mas, por outro lado, abre a oportunidade de a gente repensar isso e propor uma maneira de ocupar esse espaço e essa necessidade, porque as pessoas continuarão ficando doentes, cada vez doenças mais crônicas surgindo, que exigem um atendimento cada vez mais próximo, mas de uma maneira diferente. Nem tudo tem que vir para o hospital, nem tudo é alta complexidade. Então, a gente precisa pensar a saúde de uma maneira estruturada, com linhas de cuidado mais bem organizadas, uma maneira em que a gente faz uma gestão da vida, da saúde do paciente, daquilo que ele pode ser resolvido lá na linha do atendimento primário, no atendimento básico, né? A gente já tem esses números, 80% disso o mundo já conhece isso, a gente sabe, a gente tem acesso a essas informações.
80% dos casos podem ser bem organizados, bem cuidados lá no atendimento primário. Então, assim, vamos repensar esse negócio. A gente está com tudo na mão para fazer, né? Eu acho que a relação com as operadoras vai mudar. Eu acho que elas estão vivendo um momento conjectural agora de uma baixa sinistralidade, mas isso vai voltar. Assim, o Covid, a gente brinca aqui, o Covid não está curando as pessoas que têm apendicite, não está curando as pessoas que têm ataque do coração, não está curando as pessoas que têm problemas crônicos, né, cânceres e outros. As pessoas estão com medo de vir para o hospital, elas estão vindo agudizando, isso está errado. Nós estamos criando, como sociedade, um ambiente de pânico que está fazendo com que as pessoas não venham para os hospitais. Elas vêm quando está muito crítico. Não pode ser assim. Então, a gente vai ter, eu acho, no nosso cenário, acho que um pico aqui em São Paulo, aqui em junho, começando a declinar, provavelmente, nas próximas 4 semanas. Esse é o cenário que a gente está considerando mais provável, tá? Não temos bola de cristal, mas são os números que a gente está trabalhando. A gente acha que, ao longo do mês de junho, esse platô que a gente aparentemente está chegando em São Paulo começa a mostrar sinais de queda. Com esse sinal de queda, a gente precisa articular uma conversa com a sociedade muito clara, mostrando que todos os hospitais se estruturaram com estruturas que preservam a segurança dos pacientes que precisam vir. Então, aqui dentro do Oswaldo Cruz, a gente tem 2 hospitais. Tem um hospital com uma estrutura física separada, exclusiva para COVID, e uma estrutura não COVID. Então, o paciente que vem aqui para tratar fazer sua hemodiálise, para tratar, fazer a quimioterapia, ou para fazer uma cirurgia não uma eletiva, ele não vai ter contato físico com as pessoas que têm COVID. Quer dizer, isso a gente precisa articular para o momento que a gente começa a cair com a curva do contágio e a demanda, né, de pacientes com COVID, a gente começa de volta a ter o fluxo normal e a recuperação, que será lenta, mas acho que ela virá. Então, eu concordo com a pesquisa que vocês fizeram. Estruturalmente, a gente começa a sair dessa crise, eu acho que antes, mas eu acho que ela será uma recuperação lenta, porque a gente ainda precisa superar uma situação de medo e pânico generalizado que está instituído na sociedade, de que chegar no hospital, hoje vir para o hospital é delicado. Só um último número para vocês. Hoje, o melhor momento para quem precisa ir para um pronto atendimento, que a gente tem visto nos hospitais, é agora. Tempo médio de atendimento do nosso pronto atendimento é menos de 10 minutos. Eu brinquei ontem numa outra live, é mais rápido do que você passar no drive-thru do McDonald's. Para você chegar, ser triado, ser atendido com qualidade, está super equipado, nós temos mais gente do que a média normal para preparar para a crise, você passa rápido, se precisar de alguma coisa, os exames estão à disposição, está super seguro ir para o hospital. Por que as pessoas estão ficando em casa com dor? A gente precisa articular, a gente precisa comunicar isso e a gente precisa, acima de tudo, garantir a segurança daqueles que vão procurar as estruturas hospitalares. Mas a gente vai começar a passar. Eu acho que a partir de julho a gente, de fato, começa a ter uma inversão nessas curvas. E em São Paulo, se a gente de fato não caminhar para uma situação de um lockdown mais intenso, vamos ver como é que é essa tentativa desse feriado. Teoricamente, aqui em São Paulo nós estamos em feriado. No Sul não, né, Mohamed? Mas aqui em São Paulo nós estamos com feriado hoje, muito louco. Estamos gastando o feriado de 20 de outubro, 20 de novembro, nem sei qual é o que a gente está gastando hoje. Me disseram que é Réveillon já. É isso mesmo. Natal, hoje é o Réveillon e amanhã é o Carnaval. A gente, se a gente for para um lockdown, eu acho que essa variável muda um pouco, mas do jeito que a gente está prevendo, eu acho que a gente começa a se recuperar a partir do final de junho e julho e vamos buscar uma normalidade que será diferente, mas eu acho que a gente começa a retomar um pouco mais de normalidade no terceiro trimestre. Legal, obrigado. Acho que tem vários legados. Eu quero falar um pouquinho do legado depois. Quero encerrar com o Mohamed e com o Pedro a questão de recuperação, né? Plano de recuperação. Mas só a questão de legado que você falou, tem um legado sanitário gigante que a gente vai ter como cidadão, como brasileiro. Mas eu também tenho um legado interessante de comunicação, né? E as pessoas entendendo que tem que ser mais responsável na hora que você está compartilhando uma simples mensagem do WhatsApp até a hora que você está postando na sua rede privada, desculpa, na sua mídia social ou até em jornal. Acho que tem uma questão muito importante de responsabilidade de como que você administra e compartilha informação e o poder que isso tem, somente em época de pânico. Mohamed, feliz ano novo. Deixa eu fazer a mesma pergunta no sentido de recuperação econômica. Desculpa, recuperação econômica, recuperação de tudo que está acontecendo, plano de recuperação. Como é que você enxerga isso? E, de novo, pensando também na realidade não só Moinho de Ventos, mas na realidade
da maioria dos hospitais do Brasil. Uma coisa que você está falando de WhatsApp, que é engraçado, antes de entrar na tua resposta, eu tenho aqui no meu board o César Victorá, que é um dos maiores cientistas do mundo, né? Ele que é o cara que criou a amamentação, direcionamento para aleitamento materno, que hoje é seguido pela OMS, então ele está na trilha aí das premiações universais, né? E aí também no Oswaldo tem o Álvaro Vezum, que é um dos maiores cientistas do Brasil, né? E também é nosso parceiro aqui de associação, né, do Moinhos de Vento. E toda vez que você pergunta para os caras brilhantes, assim, cientistas ou infectos de alto nível, né, gente que não é quem lê artigo, é quem escreve e publica continuamente em New England, BMJ, e aí tu pergunta, o cara, não dá para ter muita certeza, ninguém sabe direito, não sei o que e tal. Agora eu falei, pô, mas engraçado, o único lugar do mundo que as certezas estão absolutas são nos meus grupos de WhatsApp. Esses aqui têm certeza de tudo. Eles têm convicção absoluta de tudo que falam. E é interessante, porque eles são... Não, caiu a publicação, é isso. O meu é certo, o teu é errado. E eu não sei como é que eu saio dos grupos de WhatsApp agora, porque senão eles cortam também contigo, tu fica metido, né? Mas assim, cara, não estou aguentando mais isso. Aí não responde. Sei que, cara, se eu responder, eu vou ter que falar o que eu penso, vai ser pior. Mas só sei que nada sei seria uma frase boa e aqui o vírus está se comportando de uma forma diferente aqui, né? E aqui a gente tende a falar, porque nós somos europeus, e aí começa o preconceito, que pode ter um fenômeno cultural também, né? Mas assim, por que no Manaus, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, mesmo São Paulo, está pior e aqui está melhor, os 3 estados do sul estão melhores, né? Pode ter uma coisa, um fator cultural. Mas você não tem certeza se é isso. A cepa pode ser diferente. Porque aqui nós fizemos o lockdown antes, as escolas, e fizemos também tudo isso, né? E a gente não tem certeza. Mas, então, não dá para emitir nenhum tipo de opinião do porquê, que o povo é mais festeiro aqui. Assim, ninguém tem certeza de nada. E você está falando do César Victorá, e não se sabe, pode ser efetivamente o comportamento do vírus, que tem cepas diferentes, mas ele é bom no frio. E o cara, outro dia eu vi um vídeo que falou que o coronavírus é conhecido desde 1985 e ele flutua bem antes de abaixo de 5 graus, então no inverno, no verão não terá problema. Um mês depois é o oposto, onde está frio, nada acontece. Então, é isso. A gente tem que ter menos convicções, menos certezas, emitir opinião com cuidado e com respeito à opinião do outro. Eu acho que é isso, né? E eu vi o que a Prevent Senior passou, mas eu quero te dizer uma coisa, vocês estão de parabéns. Eu não sei se houve algum erro pontual ou não, e não importa aqui, mas a Prevent Senior e todos os outros que estão na ponta oposta do que o Moinhos de Vento está, que o Einstein está, estão de parabéns. Eu quero dizer isso porque o Brasil é um país que rejeita o novo, rejeita o erro, rejeita a ousadia. Eu não vou citar nomes, mas um grande empresário da indústria do Rio de Janeiro que ousou fazer um monte de coisa, e o bicho apanhou, acabou quebrando a indústria do petróleo, famoso, que teve a indústria que resolveu fazer uma conexão com portos. Mas, assim, esse modelo mental é um modelo mental que faz a transformação dos países. E aqui a gente bate em quem tenta inovar. Vocês da Prevent entraram num modelo que ninguém queria. Olha que loucura! O idoso é um problema para as carteiras. Ninguém queria vender para eles. Eles criaram um modelo de negócio na escassez, onde ninguém queria. Então conseguiram ter resultados maravilhosos. O posicionamento é diferente, né? Agora você vai subir de nível, vai botar produtos melhores e tal. Mas assim, existe demanda. Eu tenho a minha mãe que pode pagar um plano melhor, mas eu tenho a minha tia que precisa ter alguma coisa diferente. E eu também concordo com que o SUS ele tem muitas oportunidades e sim, há que se olhar para tudo isso para ver onde estão as oportunidades de custo por leito. Eu acho que o SUS, a gente vai ter que fazer, quanto custa por leito isso? Fazer uma discussão. Mas não para enfraquecer o SUS. Muita gente que é do SUS. Eu tenho um grupo do WhatsApp que tem ministros, ex-ministros nele comigo,
Se falar um A do SUS, há uma guerra. Então, assim, eu acho que não há que estimular que é ineficiência, nem nada disso. Mas há oportunidades e há que ser observado. Mas não para enfraquecer o SUS, mas para fortalecer o SUS, para criar um futuro melhor. E um outro ponto que o Alan falou, acabou de, sem querer dar uma de grupo de WhatsApp aqui, Alan, mas eu também recebi um artigo da chefe da minha cardio aqui, e isso é um fato, as pessoas estão agudizando mais em casa, estão chegando mais graves. Mas você sabia que está acontecendo um fenômeno que ela diz que não, e olha, como boa cientista, professora de Harvard, disse para mim, Mohamed, não dá para ter certeza ainda, mas há evidências, o estudo acabei de chegar ontem para mim, de que as pessoas estão ficando menos doentes. E olha que maravilha. Você falou de um legado sanitário, Daniel, mas tem um outro fenômeno acontecendo. As pessoas está diminuindo. De novo, estou dando uma de grupo de WhatsApp aqui falando, sem conclusão. Mas há indícios de diminuição em doenças, AVC, né? O porquê a gente vai descobrir no futuro. Mas tem alguma coisa acontecendo que as pessoas estão ficando menos doentes. Lógico, fora a camada de gordura de pessoas que não deveriam vir para o hospital, que estão vindo, que estavam vindo. Então, um pedacinho ali que a gente sabe que tem, a gordurinha que eu tenho também aqui na minha barriga. Essa também deixa de vir, mas tem um pedaço que deixa de vir e sofre, morre em casa, ou chega mal, e tem um pedaço de gente que não ficou doente. Então, essa é uma discussão que abre um novo mundo para a gente discutir, né? E também tecnologia. A volta para 2021, Daniel, eu acho que nós estamos estimando, nós trabalhamos com ocupação de 89% aqui. Nesse momento, nós estávamos com ocupação de 65% semana passada, a gente está com uma ocupação de 72% agora, e a gente acha que fica em 78% e não volta mais. Porém, aí dá uma tese de doutorado, que os motivos são inúmeros, e não volta. Então, as operadoras de saúde, quando nos ligam, dizem, não, estamos preparados para tudo voltar, como se fossem perder o dinheiro que juntaram nesse período passado. Lógico que não. O dinheiro que você organizou, metade dele vai continuar no teu caixa, metade vai ter uma volta. Então, isso é um fato, não precisa falar o que todo mundo já sabe. Está tudo certo, você ganhou, o outro perdeu. Um montante também que não volta para o hospital. Depois volta, perdeu. Se não volta mais. É o dinheiro que tu pega e botou na fogueira. Não tem problema, a gente está feliz. Porque nesse momento poderia ter sido o oposto. Poderia ter tido um tsunami de pacientes. E o Brasil está bem, graças a Deus. Tirando 3 estados, 4 estados, se olha a curva por 100 mil habitantes, o Brasil não está mal, graças ao fechamento. Sem querer polemizar aqui. Se não fizesse, que tivesse sem o SUS e sem o fechamento, a gente seria muito pior. Então, está na hora de refletir ao momento o modelo de abertura, isso eu achei importante também, porque a economia é extremamente importante, mas a gente está vendo que setores de tecido, de alimentação, 30% das empresas vão desaparecer, isso é um fato. Então, você pode abrir os relatórios aí da McKinsey, KPMG, de outras think tanks aí, o mundo, 30% vai desaparecer. Voos vai desaparecer. Qual o impacto na nossa vida? Total, é renda. É renda de alguém que está deixando de fazer. Eu concordo também que saúde, o cara vai cortar alguma coisa para ficar com saúde, plano de saúde passou a ser um negócio importante. A gente volta, mas a minha de novo, bate-papo de WhatsApp aqui, né? Vou falar. Minha opinião, maio, junho do ano que vem, a gente volta para alguns pontos abaixo do que nós estávamos no ano anterior. 19, eu diria que junho de 19, no meio do ano, junho de 19, junho de 21, a gente fica alguns pontos abaixo do que foi em junho de 19. Sem crescimento, uns 2 ou 3 pontos abaixo do que tinha em 19. A gente volta para um patamar e agora ainda 10% abaixo até maio do ano que vem, se a economia. Tomara que eu esteja errado, mas a gente acredita nisso. Mas já havia um movimento também, um movimento de conscientização, de achatamento da classe média, que não podia estar pagando todos os produtos prêmios e buscando alternativas com melhor custo-benefício. Então, assim, sem querer ser futurólogo, o futuro ele vai ser interessante para a gente se mexer, para buscar soluções, para criar produtos. Eu trabalhei numa rede hoteleira, que é a Starwood, Marriott. Eles têm várias bandeiras para vários. Talvez o futuro para um Oswaldo, para um Moinhos, para um Einstein seja esse, por que não?
entende? Porque continuar crescendo dentro do mesmo pedaço, esse pedaço não vai crescer. Não vai ter um outro momento lá de commodity, Lula, de novo. Não vai ter aquele boom de consumo, crédito e aço, petróleo sem dono. Não vai ter. A gente precisa ter projeto de futuro. E eu falo aqui por causa do meu estado, que eu estou aqui, meus 2 estados, olha que loucura, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Assim, os dois não estão bem. E eu sinto falta de um projeto de futuro. Eu acho interessante o nosso ex-governador aqui, o Sartori, amigo nosso, ter feito cortes. E eu vejo isso. Acho que tem muita gordura para queimar. Tem que melhorar a eficiência do funcionalismo público, melhorar a previdência. Mas eu sinto falta de um plano de futuro para o país. Qual é o projeto de futuro do país e do setor? Eu gostaria de ver isso para a educação. O Rio de Janeiro tem menos de 50% de saneamento básico, eu acho. Números que eu leio. Isso é um absurdo. Se quer investir no SUS, vamos botar saneamento básico, seja privatizando ou não. E, para o futuro, eu acho isso. Eu sinto falta de um projeto de futuro, um projeto de educação básica, um projeto das universidades públicas, nossas aqui, que publicam com fator de impacto científico baixíssimo. Como é que é isso? O cara faz uma publicação científica e repete a mesma publicação em revista de impacto 2, 3. Cadê a inovação desse país? Como é que a gente vai medir isso? E fica enchendo lá o latte de publicação mediana. As nossas universidades, como é que está o ranqueamento dela? E o PIB, o percentual per capita disso? Então, eu estou protegendo o setor, mas também estou criticando que há, sim, que discutir melhoria e projeto de futuro. Alfabetização das crianças e adolescentes, escolas para as nossas empregadas domésticas, funcionárias, para que os filhos delas tenham as mesmas chances que os nossos. Desburocratização. Então, não tem uma pauta duplicada. Então, eu diria que a saúde, nós estamos a reboque de um plano de país. Saúde privada, como é que eu me relaciono com o outro. Eu li num artigo agora que infectologia é uma ciência social. Como é que você se comporta um com o outro? E quando você fala de comportamentos de Manaus e Porto Alegre, você vê que tem questões sociais aí, de saneamento básico. Essa discussão tem que ser feita e a gente, como modelo de negócio, tem que trazer isso para a mesa para entender a estratégia que nós faremos. Porque só aí a gente vai ver quanto a economia vai crescer. Porque não é só sem um projeto, tá, qual é o plano? Não me interessa se é o privado, se é o BNDES, qual o projeto que nós teremos para daqui a 15 anos a gente não está discutindo cortar. Como meu pai dizia, árabe, dizia, meu filho, se você não planta semente, não tem plantação no dia seguinte. Tem que plantar para a gente ter alguma coisa. Eu estou vendo uma discussão sem semente. Mas, enfim, eu acho que eu passei do ponto. Então, obrigado, Mohamed. O pessoal está pedindo para a gente estender um pouquinho, então, mais 10 minutos, se todos puderem. Ainda quero ouvir o Pedro sobre a questão de recuperação. E também tem mais uma pergunta importante para fazer. E, na medida que ele vai conversando, eu vou tentando também endereçar as perguntas das pessoas que estou colocando aqui. Só um ponto, Mohamed, que você colocou. Perdão, Pedro, rapidinho. Eu fui fazer uma visita uma vez com um prefeito e com um bom consultor, você estuda a cidade antes. E eu vi que a cidade tinha 80% de não cobertura de saneamento básico. E a conversa com o prefeito, a demanda era saúde digital, aplicativo, coisas assim bastante avançadas, né? E aí eu lembro que eu voltei dessa reunião pensando, deve ter tido alguma inversão de valor, né? Como é que alguém vai pensar em saúde digital se 80% da população não está coberta com infra, com saneamento? Um negócio completamente fora da realidade. A população nem sabe da importância disso. Assim, a população quer o que pode ver. O básico, né? Exato. Pedro, deixa eu pegar um pouquinho a tua visão aqui e depois eu tenho mais uma pergunta sobre o legado disso tudo. Um pouquinho da tua visão de plano de recuperação. Como é que você vê isso já no médio prazo? O que as operadoras estão pensando? Se existe um plano, né? O que a gente pode esperar dele? A saúde no país, eu acho que nesse momento ela perdeu a maior oportunidade dela se recuperar de todo o baixo investimento que ela teve aí nos últimos 10 anos. Eu tenho que parabenizar o estado do Rio Grande do Sul, lá do Mohamed, da região deles. Eu fiz muitas e muitas conversas com equipes de Gramado, de todas as regiões lá, que eles ligaram para a gente há 50 dias atrás para entender quais eram os passos que nós tínhamos dado,
justamente para estruturar antes que a pandemia chegasse. E estão fazendo um trabalho belíssimo as regiões lá do Rio Grande do Sul. Tá muito bom. A hora que você vê índice de óbito, assim, a região de Gramado não tem nenhum óbito, tratando os pacientes com precocidade, fazendo atendimentos de excelência. E aí tem uma situação, olha que fantástico. Eu tive uma conversa com um dos membros do Ministério da Saúde e ele me falou, Pedro, foram quase 700 bilhões de reais que o Ministério da Saúde tem à disposição para distribuir para as regiões do país, só para a Covid. E aí, a hora que a gente vê isso, como que está sendo a destinação dos recursos? Para as regiões que mais tem contaminação. Mas olha que interessante, mais tem contaminação e não a questão relacionada a óbitos. Mas onde que a gente quer chegar com isso? Ter contaminação e o paciente estar bem cuidado significa eficiência do sistema de saúde. E significa também relocação de recursos. Porque na hora que você tem uma região que ela testa muito os pacientes e você sobe o índice de contaminações, aquele local ele também tem mais destino de verba. E aí eu conversei com eles, com o pessoal do Noroeste Paulista, o pessoal da região de Gramado, eu falei, gente, vocês estão com uma oportunidade na mão de vocês, que ela é única. Vocês podem criar toda a infraestrutura nesses 3 meses de saúde pública de uma maneira única. Vocês podem fazer todas as preparações e vai ter um legado aí de infraestrutura de saúde para os próximos 10 anos com a quantidade de investimento que pode chegar para o município. E vocês só precisam fazer as coisas certas. Na hora que a gente vê uma situação igual a de São Paulo, com mais de 200 hospitais privados, com leitos de hospitais privados com necessidade de uso, porque as pessoas não foram feitas essas parcerias, entendeu? E aí você vê gastos de acima de 80 milhões em hospitais de campanha para você colocar 500 pessoas. Poxa, pega essas 500 pessoas e distribua nos hospitais privados. Pega esses 80 milhões de reais que foram gastos em hospitais de campanha. Peguem prédios que o Estado e a Prefeitura têm hoje em todas as regiões fechados e construam hospitais em maneira extremamente otimizada, com construtoras que podem fazer isso com licitação adequada, com maneira adequada. Em 3 meses você entrega um hospital de excelente qualidade em regiões que não têm hospitais, que foram preteridas nos últimos anos. E eu estou falando isso, sabe, Pedro? Mas você está falando isso porque eu estou acabando de inaugurar, como eu falei para vocês, um dos maiores hospitais mais modernos da cidade de São Paulo. São quase 200 leitos, tá? Na frente da Ponte Estaiada, região nobre de São Paulo. E para montar o hospital, a gente gastou 35 milhões. Depois eu vou compartilhar com vocês as imagens do hospital. E aí você fala que você gasta 50 milhões num hospital de campanha em 3 meses. Pô, gente, cadê o legado que vai deixar disso? Cadê a estrutura? Cadê a preparação? Nota-se que não tem interesse nenhum. Mas está certo que nós aqui somos do setor privado, estamos... Poxa, mas é justamente do setor privado, nos últimos anos, que veio as melhores práticas para os sistemas de saúde. Então tem que ter toda uma característica de repensar o serviço público, os setores públicos, eles têm sim que perguntar para todos os atores do sistema privado e não se pegar somente a um ator do sistema privado e falar, não, esse cara aqui, só ele que sabe. Gente, toda unanimidade é burra, desculpa. Não dá para você falar de saúde populacional com um hospital privado que atende só uma elite. E aí agora eu entro onde foi que me cutucaram. E aí o Mohamed foi muito feliz na hora que ele falou, Pedro, o que vocês fizeram de errado? Pô, eu sei que eu fiz de errado. A gente já trabalhou isso na nossa cabeça o tempo inteiro. A gente fez errado na hora que a gente foi correto, que a gente abriu, que a gente mostrou. Só que na hora que eu mostro um dado simples e claro para a população, ninguém fez a análise de onde aquele dado estava colocado. Ninguém foi atrás para saber que a Prevent Senior ela é responsável por 70% dos pacientes acima de 60 anos que têm planos de saúde na cidade de São Paulo. Ou seja, com 3 hospitais, eu coloquei pacientes com Covid dentro
de 3 unidades e só precisei de 3 unidades, gente. Eu precisei de 120 leitos de UTI para tratar esses últimos 3 meses quase que a gente está, de 70% dos idosos que têm planos de saúde na cidade de São Paulo. Organização, preparação. Ah, mas teve muitos mortos. É óbvio que vai ter muitos mortos. Se eu, com 3 hospitais, cuido de 70% e os outros 197 hospitais privados de São Paulo cuidam dos outros 30% dessa população que há de maior risco, qual que era a conta óbvia? Então, Mohamed, o erro nosso foi ser claro. O erro nosso foi não ter literalmente ficado quieto e ter omitido o dado para quem eu sempre fui claro, que é o meu público, é a minha população. E aí o que eles fazem com o meu beneficiário? Eles colocam o meu beneficiário em polvorosa. Colocam o meu beneficiário como, olha, aí me sai numa revista nitidamente tendenciosa no domingo, Prevent Senior tem 100% dos leitos de UTI ocupado. Mohamed, quando que você teve em um hospital 100% de leito ocupado? Pô, e a minha reserva de 17% que eu faço para tudo? Para justamente, numa situação de emergência e crise crítica, eu coloco, além do mais, estou com 534 leitos de um hospital de campanha dentro de um prédio de luxo que a gente construiu aqui que está fechado. Mas não é interessante para quem publica isso trazer a verdade à tona. E aí eu volto para a questão da telemedicina que eu vi que fizeram um adendo ali. Nessa preparação, a telemedicina ela foi fundamental? Sim, a telemedicina foi fundamental. E eu creio que a telemedicina ela vai ser um dos maiores benefícios que possa ter aí vingado nessa época de pandemia. Porque na hora que eu ligo, o paciente liga para a gente, e meu paciente está lá em Porto Alegre, e eu estou vendo que ele precisa de um atendimento, eu já vou passar para a equipe do Mohamed todo o diagnóstico, porque eu tenho o prontuário do paciente inteiro. Os sistemas precisam ter as informações unificadas. Eu sou o único sistema do Brasil que sei do meu paciente da hora que ele entra na operadora até a hora que eu vou fazer o follow-up de uma doença oncológica dele. Então, cada paciente dos 110 mil que ligaram para a gente desde o dia 20 de março até agora, eu tive que converter 6%. Em relação à Covid, nós tratamos precocemente 5 mil pacientes. E esse tratamento precoce desses 5 mil pacientes foi justamente o que impediu que eu tivesse um estouro de manada e precisasse, aí, além dos 3 hospitais, pegar 4, 5, 6, 7 e meus 8 hospitais próprios para a gente colocar um sistema aí só de Covid. Não precisamos disso. Organização, estruturação. Pedro, mas da onde que vem essa cabeça? Aí, Mohamed, vem a hora que eu vou puxar a sardinha para você. Você falou, poxa, eu vim de outras áreas. Eu tenho 100 médicos que são Green Belt e Black Belt em Six Sigma. Ou seja, os caras, eles foram treinados para justamente entenderem dentro da medicina, fazer o que o Alan fez no Oswaldo Cruz. Metodologia de processo para tudo. Muda todo o modelo. Para de pensar que você não pode fazer visita em UTI a hora que a família quer. Porque se você deixa a família entrar a hora que ela quiser na UTI, o paciente ele fica mais lúcido, ele fica mais orientado. Ele pode, não, mas o médico vai ter que ficar conversando o tempo todo com a família. É o contrário. A família vai ficar muito mais confortável porque ela está vendo o paciente da maneira adequada, a equipe fica muito mais alerta, fica muito mais atenta. Então, assim, é uma série de fatores que eles deveriam ser utilizados, deveriam ser pensados de uma nova maneira, e não da maneira como as outras gerações aí que passaram, que hoje as pessoas que criaram esses sistemas hoje que nós estamos responsáveis, elas precisam entender que o mundo mudou. Não é possível que a gente está falando de nova economia, de novos sistemas de saúde, de tecnologia. É o cara que quer ter o iPhone 12 e não quer falar de telemedicina. Então, não compete. São situações totalmente diferentes. Ele quer comprar tudo na casa dele, ele quer comprar tudo por aplicativo, ele quer ter a melhor tecnologia para tudo, só que ele não aceita o óbvio. Então, precisa reestruturar a retomada da economia, na minha opinião, principalmente na área de saúde.
ela já está sendo construída agora por quem já se antecipou, entendeu? No serviço público, perdeu-se uma grande oportunidade de fazer investimentos que seriam fundamentais para o legado dos próximos 10 anos. Tá? Então, temos muita coisa aí para fazer. E eu tenho certeza, os hospitais privados eles vão tirar de quem estava estruturado, quem justamente tinha essas equipes iguais, essa turma que a gente está conversando aqui, já tinha de ensino, pesquisa, estudo e principalmente otimização de processos, vai sair muito bem. E aí sim, as operadoras vão ter que se modificar, porque senão o mercado vai passar por cima. Legal, obrigado, Pedro. Eu chamo isso de darwinismo da saúde. Os mais aptos, né, como biólogo, os mais aptos vão permanecer e certamente vai ter uma limpeza em todos os sentidos, limpeza no bom sentido, né? Das tecnologias que surgiram, das startups que não estavam gerando valor, das tecnologias que são sensacionais, mas que não geram valor, e das operações que não estavam bem azeitadas, não estavam enxutas, não estavam preparadas. É o darwinismo que vai ser acelerado, né? O darwinismo já existe naturalmente, vai ser acelerado nesse período. Considerações finais aqui, senhores. Vou pedir um pouquinho e começar de novo pelo Alan. Aí eu vou pedir para responder em 1 minuto, por favor, Alan, a tua visão, e a mesma pergunta eu vou fazer para os outros. Qual o maior legado? Aí você pode ficar super à vontade, legado sanitário, legado de educação, legado, enfim, você pode ir para qualquer lado que te deixar mais confortável ou o lado que você entende que o legado vai ter maior impacto. Qual é o legado que o futuro traz para a gente, ou para a saúde, ou para o cidadão? Eu acho que nós temos 2 coisas para mim. Uma é que a gente está repensando, está tendo a oportunidade de repensar as relações humanas. Eu acho que este é um grande legado que a gente está vivendo. A maneira como a gente vive e convive, começando, né, dentro de casa. Como é que a gente convive com a nossa família mais próxima, como é que a gente se relaciona com a nossa família do entorno, como é que a gente se relaciona com os amigos. Eu acho que eu tenho visto muita atitude bacana de pessoas, de fato, se preocupando com pessoas próximas que estão passando por necessidades legítimas, necessidades de sobrevivência. E aí, minha filha, outro dia, eu tenho uma filha de 18, uma de 14, a minha de 18, a gente estava mexendo alguma coisa, eu adoro cozinhar, então nós estávamos cozinhando lá no fim de semana, e as empregadas não estão em casa, e ela falou assim: pai, uma coisa que a gente percebe nessa hora, que algumas pessoas mais simples que a gente tem sempre por perto, servindo e trabalhando para nós, nessa hora, como elas ajudam, né? É um repensar que vai impregnar as gerações que estão aí vivendo essa realidade, e que eu acho que a gente precisa, de fato, incorporar. A gente não pode deixar que isso se perca assim que a gente voltar para uma vida, eu diria, normal, né? Ou retornar mais próximo do status quo pré-crise. Isso é uma coisa. Olhando para o nosso setor, eu acho que o grande legado que a gente vai ter aqui é, de fato, se a gente estiver disposto, e as provocações que o Pedro e o Mohamed trouxeram, eu acho que elas são, assim, estão olhando no centro da questão. Se a gente tiver a coragem de olhar de frente os desafios que esta crise trouxe para o setor da saúde, especificamente, e, de fato, a gente tiver a disposição de rediscutir os elos da cadeia, a relação entre as entidades, entre o cliente lá na ponta, entre as operadoras, nós como os prestadores de serviço, se a gente tiver, de fato, todos de coração aberto, dispostos a vir para a mesa e parar com aquela relação onde está um do outro lado da mesa, a relação de para um ganhar, o outro tem que perder. Se a gente quebrar esse estigma e, de fato, sentar para discutir como é que a gente se integra para produzir uma saúde de qualidade, mais custo-efetiva, redesenhando os produtos, redesenhando a maneira como a gente oferece uma medicina de qualidade, dá para gastar menos, dá para ser mais eficiente e dá para a gente tratar melhor as pessoas na ponta. E eu acho que o último também que eu traria para essa reflexão é que eu vejo que na saúde a gente sempre fala, eu ouço esse jargão aqui, não, porque a gente sempre pensa no paciente, porque o paciente é o nosso... Eu acho que tem uma diferença de conceito entre pensar no paciente e colocar o paciente ou o cliente no centro de todas as nossas reflexões e decisões. Quer dizer, de fato, pensar naquilo que é o melhor para o cliente. Aí o cliente é o paciente, é o acompanhante, é o médico, é o colaborador. Botar esses agentes no centro de toda a nossa reflexão e repensar a nossa indústria com este viés vai trazer uma oportunidade de repensar processo,
de incorporar tecnologia, de retreinar pessoas, de reendereçar a oferta dos produtos e serviços que a gente tem, que é completamente diferente, na minha perspectiva, de quem tem olhado a saúde com viés, né, de quem veio de fora, é completamente transformador de fato. Agora, precisa ter disposição, a gente precisa de fato querer mexer naquilo que eventualmente a gente acha que estava funcionando até agora, a gente precisa mudar o mindset das pessoas e a gente precisa botar esse negócio em prática. Quer dizer, de certa forma, é uma revolução na maneira como a gente praticou saúde até hoje. Então, acho que esse é um legado para quem de fato quiser. Eu acho que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz levantou essa bandeira e nós estamos encarando de frente esse desafio. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com competência e qualidade, mas estamos indo para frente. Muito bom, Alan. Obrigado. Obrigado pelo comentário e pela ideia que você está jogando para todo mundo refletir. Mohamed, um pouquinho da tua visão, se puder fazer em um minuto, agradeço, do legado que isso tudo traz para a gente como executivo, como cidadão, como brasileiro ou saúde, a visão que você achar que cabe. Está no mudo. Desculpa. O movimento de saúde já estava acontecendo, né? Então, isso vai acontecer. Então, o que eu acho que vai acontecer é mais valor, as pessoas darão mais valor a ter seguros de saúde. Isso, a pandemia, minha opinião, assustou as pessoas. Eu estou falando por percepção de quem está à minha volta. E gente que está querendo fazer upgrade correndo, pelo que eu soube, agora o Bradesco até... Alguns operadores estão travando, fazendo uma carência para a subida de upgrade, para reprecificação. Então, tem um movimento. E segundo, mais pessoas irão lutar na base da pirâmide para ter uma operadora que gere custo-efetividade. Então, esses dois movimentos, mais inteligência, mais tecnologia no setor saúde, isso vai acontecer. Do ponto de vista social, eu também acho. Muita gente dá mais valor aos nossos funcionários, aos nossos professores, as nossas relações com os filhos, cônjuges, e também o quanto o ser humano é um ser social, né? E a gente precisa estar conectado um ao outro. E eu acho que está tendo problemas graves, psicoemocionais, na sociedade como um todo. Muito influenciado também, acho, pelas lideranças do mundo. E aí, fazendo uma conexão com o mundo e com o Brasil, eu falei de projeto de Brasil, a gente não tem um projeto de país, e eu gostaria que a gente começasse a falar sobre isso. Tá, mas qual o projeto que eu vou estar em, tipo lá, Dubai? O cara não tem petróleo, só tem areia. O cara faz um projeto 2020, em 1998, transforma uma poça de areia num centro financeiro e turístico do mundo. Como é que faz? Qual é o nosso projeto? Quais são? Segundo ponto, e o último ponto, que você me deu um minuto só, já devo ter fechado, que é a questão das cadeias de produção mundiais que vão ser repensadas. O Brasil, sem querer dar uma de keynesiano, querer falar de câmbio a R$6, o que pode impactar para a classe média. Legal, não vou mais 2 vezes por ano para a Disney. Mas para o Brasil tem que ter algum bônus nessa história toda. Então, nós, na cadeia de saúde, eu não vou conseguir importar todos os equipamentos que eu podia importar, porque o equipamento que eu comprava de 2 milhões, eu compro em média 10 milhões eu comprava em média, sei lá, 5 milhões de dólares em equipamentos por ano aqui, em tecnologia de ponta, e essa brincadeira mudou. Antes era 15 milhões de reais, a brincadeira agora virou vezes 6. Isso muda e estabelece uma nova oportunidade de uma visão de industrialização para o Brasil. As cadeias de saúde no mundo, na minha opinião, vão ficar mais locais, vai haver uma descentralização da China ou da própria Ásia e pode abrir oportunidades para países como o Brasil, se estiverem bem posicionados, gerando desenvolvimento e aí sim a saúde se beneficiando, a saúde privada se beneficiando, o Estado arrecadando mais e gerando mais benefícios para o SUS. Então, a gente fala muito em gerar valor para tirar mais água dessa pedra. Legal, mas como é que eu crio, em vez de pedra, fruta e fruto, para tirar caldo de verdade? Então, assim, a saúde tem que estar sempre pensada dentro do contexto das oportunidades que o mundo passa a ter e o Brasil passa a ter. Cada vez menos globalizado. O presidente da Organização Mundial agora de Comércio, a OMC brasileiro, pediu para sair. Estão colapsando as redes mundiais de colaboração.
OMS sob ataque, OMC sob ataque, a ONU, eu não sei o que faz mais. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para se posicionar, independente se é bom ou ruim, para poder o Brasil ter um projeto de futuro para recuperar o tempo que perdeu para a Ásia nos últimos 25 anos. E aí a saúde crescer junto com isso, com eficiência, com inteligência, setor acadêmico, saúde básica, é isso que eu acredito. Legal, obrigado. Pedro, vou te dar 1 minuto, mas... Legal, maravilha. Horas a 3. Beleza. Bom, eu acho que tudo que tanto o Alan comentou e o Mohamed falou em relação ao contato das pessoas, a questão de você ouvir mais, de você se aproximar mais, ela já era um padrão que nós havíamos conseguido introduzir isso há já alguns anos. Quando nós cancelamos as consultas, nós não cancelamos as agendas. E nós fizemos com que todos os médicos ligassem para os pacientes, perguntassem como eles estavam, como as famílias estavam, se eles precisavam de alguma coisa relacionada à sua patologia de base e orientaram sobre as características do COVID. Dessa maneira, a gente fez com que os médicos, inclusive aqueles que não gostavam de ter o contato e passar o contato para o paciente, fizessem isso. Poxa, a gente não fala tanto que o médico, que aquele médico antigo, que era o que tinha tanto contato com a família, era o mais adequado, porque ele tinha todo o conhecimento amplo do que acontecia. Na verdade, a gente já tinha uma grande massa que fazia isso, a gente fez com que isso fosse para todos. E aí os pacientes passaram a escrever para a gente, agradecendo, porque nunca que eles imaginavam que aquele médico que havia atendido ele já em ambulatório também ia ligar para a casa dele para orientar e ficar preocupado com ele. E os médicos ficaram felizes de ser elogiados com isso. O que aconteceu, então, nesses últimos 3 meses? Eu mantive o salário de todos os médicos, mantivemos todos os pacientes bem assistidos e sempre com as 2 vias de contato, tanto do médico quanto do paciente. A gente já fazia por mês 300.000 consultas por mês ambulatoriais. E essas consultas passaram a ser ligações por telefonema. E quando o paciente tinha alguma outra situação, ele fazia o contato por telemedicina para ter avaliação aí mais empática. Então, isso mostra que, sim, na saúde, dar mais atenção, estender mais a mão, é igual o que a gente está fazendo hoje nas lives. A gente está tentando ficar mais próximo, as pessoas enxergarem melhor o nosso jeito de falar, como nós somos, as nossas impressões e opiniões. E isso é o que conduz uma democracia. A opinião de cada um sendo observada e avaliada da melhor maneira possível. Se a gente consegue continuar nesse nível de explanação, sabedoria, adequação de modelos daqui para frente, não tenho a menor dúvida que quem mais vai sair ganhando é quem vai precisar se reestruturar daqui para frente. Porque, como o Mohamed falou, 30% das empresas que vão ser dizimadas, vão sumir, não vão estar mais presentes. E tem gente nessas empresas. Para onde que eles vão? Nossos sistemas que vão se manter sólidos vão conseguir contratar todo mundo? Vamos conseguir gerar novas demandas para que essas pessoas se reloquem no mercado? Qual que vai ser o impacto disso? Ou seja, vai ter que ter toda uma reordenação que ela já deveria ter sido iniciada para justamente você preparar essas pessoas. E aí sim o país mostrar a força que tem, independente da ideologia de cada um. O que não dá é simplesmente para a gente deixar o país que nós vivemos ser destruído. E aí sim a gente consegue ter união e evolução de tudo que a gente precisa. Tem que estar perto. A proximidade cada vez maior das pessoas é o que vai mudar tudo. Legal, Pedro. Obrigado. Tem vários elogios mesmo aqui, algumas perguntas que tu não conseguiu endereçar. Mas eu queria só fazer meu comentário final aqui, Natália, antes de passar a palavra. Eu acho que se a gente sair disso tudo, a gente como executivo, como cidadão, como paciente, como profissional de saúde, se a gente sair apenas mais resiliente, vai ser uma prova de um fracasso. A gente tem a obrigação de sair melhor disso tudo.
E do ponto de vista legado, ninguém me perguntou, mas vou dar uma opinião rápida aqui, Natália. Eu pergunto agora, eu pergunto. É bom. Queria saber sua opinião. A gente eu acho que tem vários pontos, né? Vocês colocaram 3 pontos bem interessantes. Eu tenho 37 anos e o legado que eu vi do HIV marcou muito a minha vida, do ponto de vista da educação sexual. Eu lembro menino, foi o que me motivou a estudar imunologia. Eu lembro de meninos cientistas perdidos como estão hoje, tentando descobrir o comportamento do vírus na época, e o legado que isso deixou na minha casa, na escola, na população, do ponto de vista da educação sexual. Eu vejo a mesma coisa com o Covid, talvez mais no sentido de legado sanitário, da população entender que ela faz parte do sistema de saúde e que ela é responsável também pela sustentabilidade dele. Então, eu espero realmente que seja um legado que a população capture, entendendo que ela faz parte do sistema. Obrigado a todos que estavam ouvindo, Natália pelo convite, aos debatedores. Foi realmente um prazer, um papo super agradável, estouramos aí em 30 minutos o tempo. Bom feriado para quem está em São Paulo e bom trabalho para quem está fora. Obrigado, Natália. Eu fiquei preocupado agora, viu? Você falou que você tem 35, você tem 37, eu tenho 36, eu estou parecendo mais velho que você, pô. É efeito do vídeo, filho. Fica tranquilo. É a luz, é muita luz. É o fundo. Pessoal, eu queria que o Mohamed tivesse nos meus grupos de WhatsApp enquanto vocês estavam discutindo, porque um pouco mais feliz com os grupos. As discussões estavam bem acaloradas aqui também, então muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu acho que é muito rico para o sistema de saúde quando as pessoas são honestas e quando as pessoas são transparentes com o que está acontecendo. E eu, particularmente, levo muito isso como missão para sempre trazer essas discussões para cá. Então, super obrigada para todos vocês. A gente fica muito feliz com isso. Para todo mundo que está me pedindo aqui do lado, isso vai ficar disponível no YouTube da Hospitalar e no YouTube do Saúde Business. E daqui até amanhã a gente ainda tem bastante programação de webinar. Então, super obrigada e bom dia aí, gente. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado, Daniel. Um prazer estar com vocês. Obrigado.